Ah, perdeu o animal. Ali. Ela não viu, não. Foi embora. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Desculpa aí, hoje não consegui, porque eu tive 6h20 para fazer exame. Esses laboratórios, eu vou falar só por Deus, viu? Fica trocentas horas na fila. E aí já viu. Mas tudo bem. Pessoal, uma coisa já para nós combinarmos aqui, e aí eu coloco no Eva lá, eu subi alguns vídeos no Eva das aulas gravadas. Depois a Fernanda confere aí para nós se está tudo certinho lá. A plataforma muda toda hora, o layout, e aí eu fico um pouco perdido lá. Então, só confere se os vídeos estão ok lá. E aí a gente poderia fazer a avaliação na semana do dia 20 até o dia 24. Então, o que vocês acham? Primeira avaliação parcial já. Não vai acumular muita a primeira Professor. a prova oficial. Professor, Pois não. será que não poderia ser só uma avaliação? Porque, assim, tem professor que está fazendo assim. É que a gente está... Eu não sei o que aconteceu nesse semestre, a gente está extremamente acumulado de atividade semanal, está um negócio fora do normal por causa do laboratório jurídico da assistência, e os professores, para a gente ter presença, tem que fazer exercício toda semana. Então, a gente está muito sobrecarregado. Então, aí tem professor que está fazendo assim, vai dar 1 ponto por estar presente na aula, participação de aula, e 3 pontos num trabalho ou avaliação no EVA. Porque está muito puxado dessa vez, ô professor. Não, eu tenho que conversar com o professor Wagner, porque esse 1 ponto de participação na aula eu já não posso dar, porque eu não faço chamada, né? Como é que eu vou fazer? Não, mas a gente coloca o nome, o RA no chat, não é a chamada? Ou a presença está sendo coletiva? Não, eu considero a presença coletiva, via de regra. Eu peço para colocar o RA e o nome no chat, eu tenho um controle meu, para o aluno depois não falar, já aconteceu em outro semestre, a prova do professor é confusa, ele não deu matéria, foram reclamar lá. Aí eu fui ver, o aluno não estava participando faz 3, 4 aulas que não assistia a minha aula, nem no chat aparecia, entendeu? Agora, posso fazer de uma forma diferente, pode fazer uma prova e um trabalho, de repente. É que o trabalho ainda assim, por exemplo, mesmo que eu dê 1 ponto para vocês, tá bom, então eu vou para uma segunda avaliação parcial, vale 1 ponto, eu dou 1 ponto de participação, tá, então tudo bem. Mas eu preciso que vocês alcancem no 4. Aí eu vou te dar posso dar um trabalho, para mim não tem problema não, para ser entregue em um determinado momento. Só que o trabalho também vai dar trabalho. E vocês têm que escolher aí. Se acertem entre vocês e vejam, porque eu posso dar um trabalho e uma prova. Um trabalho, por exemplo, mais para o final do semestre, antes do período de prova oficial, e uma prova. Se o aluno não se organizar, ele vai se acumular de qualquer jeito, você entendeu? Não, de qualquer jeito vai acumular. Então, tudo bem. Porque o que eu posso fazer Mas olha só, o Tassiano, assim, se a gente pegar agora, eu posso até adiantar a prova para vocês.
colocar na semana do dia 17, por exemplo, vocês tiveram que ver matéria mesmo? A aula começou foi na semana do dia 9, se não me engano? Foi 6? 6 Foi foi na primeira semana de agosto. 6 foi a apresentação. Sim. 13, 20, 27. Aqui eu só consegui falar de medicina e segurança do trabalho. Só tem um tópico para a gente abordar numa avaliação. Aqui eu comecei, dia 27 eu comecei sindical, hoje eu começo sindical. Até o dia 17 eu tenho muito pouca coisa para falar, entendeu? Então, assim, sei se vocês que sabem, posso dar um trabalho, posso dar um ponto de participação a partir de agora, começo a fazer uma chamada, enfim. Tudo bem para mim, não tem problema não. Tá. Vou falar com a Fazuda aí, que é a nossa representante, aí ela vê com a turma. Liberam entre vocês aí. Aham. Porque, de repente, Tá, por exemplo, se eu faço uma prova agora, uma avaliação parcial 1, por exemplo, sei lá, vocês que vão escolher, dia 17. Eu só tenho como cobrar de vocês uma pequena parte de direito sindical e medicina e segurança do trabalho. É pouquíssima coisa para 5 questões, múltipla escolha. Então, dá uma avaliada com a turma com relação a isso. Eu entendo até a sua colocação, eu compreendo, mas, de repente, é uma oportunidade essa primeira prova de ter pouca matéria para vocês estudarem, né? Eu não abordei muita coisa. Talvez antecipar a prova seja melhor, porque é menos coisa para a gente estudar mesmo. Por exemplo, medicina e segurança do trabalho, eu não fui muito assim a fundo. Eu falei um pouco de responsabilidade civil, falei das normas, falei do ambiente, falei coisas que eu não consigo nem fazer aquelas provas que eu fazia no passado, de, sabe, problema prático. Assim, Amém. não dá. Então, talvez um problema prático eu consiga, mas, do contrário, vocês têm pouca coisa para... Eu tenho pouca coisa para abordar na prova, sabe? Então, vejam Mas isso aí. já ajuda a gente. Então, vejam aí, porque, de repente, vocês talvez... Eu sei que vocês estão cheios de coisa, mas talvez uma prova de 5 questões múltipla escolha já elimina você. Você entendeu? Você gasta um tempinho, eu sei que vocês têm bastante peça para fazer, etc e tal, mas você já elimina um problema aí garantindo uma pontuação, né? E não vai dar tanta dor de cabeça. Eu creio que para estudar para essa matéria, eu não sei quanto tempo vocês estão levando para fazer peça. Vocês estão fazendo peça individual ou o professor está dando em grupo, essas coisas? Tem aula que é individual, tem aula que é em grupo. Tem uma peça que a gente levou, eu levei quase uma semana para fazer uma peça, professor. É um negócio surreal. Agora a gente tem que ler. Não, é fora do normal. Estudar esse tópico, que a aula até dada, por exemplo, até o dia 17, porque 17 eu não dou aula, eu aplicaria a prova. Eu te garanto que você não vai levar uma semana para estudar, talvez nem um dia para estudar o que foi dado até agora, entendeu? Então, entendi. Tenta só pensar nesse sentido aí. Mas tudo bem, se vocês ainda quiserem que eu dê um trabalho, eu comece a fazer a participação em aula com um ponto, eu ainda assim faço. Tá tudo certo. Tá? Só deliberem aí, comunica a Fernanda para a Fernanda me comunicar. Tá já, então. Fica a critério. Obrigada, professor. Nada. Pessoal, então, semana passada a gente terminou a parte de medicina e segurança do trabalho. E aí eu acho que eu comecei a falar sobre a história do direito sindical, não é isso? Do sindicalismo no Brasil? Ou não? Não? Bom, então assim, eu acho que não. Mas, enfim. Então, a gente estuda, numa primeira parte, no direito coletivo do trabalho, a gente estuda medicina e segurança. Então, a gente viu algumas noçõezinhas de responsabilidade civil, de responsabilidade objetiva, de meio ambiente de trabalho, no artigo 225, de normas regulamentares que cuidam da parte de segurança e medicina do trabalho. A gente também verificou que, na medicina e segurança do trabalho, nós temos aí uma questão dessas normas regulamentares, de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. E é óbvio que eu falei para vocês que o Ministério Público do Trabalho também tem legitimidade para cuidar do interesse da coletividade. E eu disse a vocês também
em um determinado momento, que vocês vão aprender em Código de Defesa do Consumidor, ou na Lei do Consumidor, ou quando tiver consumidor, mas isso é um conceito que vem do direito, vem para o direito ambiental, vem para o direito coletivo do trabalho, a distinção entre o direito coletivo individual, o direito coletivo e o direito difuso, né? Então, na perspectiva de direito coletivo do trabalho no direito sindical, a gente estuda direito coletivo e direito individual homogêneo no direito do trabalho. Então, assim, por exemplo, eu sigo uma página que chama-se MP Trabalho, uma página não, um Instagram, né? MP Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho. Então, ontem vinculou uma notícia que tinha um grupo de atuação contra trabalho escravo, lá no Pará. Estouraram lá uma condição de trabalho escravo, lá no meio da mata. Lá. Então, Ministério Público, Auditor Fiscal do Trabalho, enfim, tudo Polícia Federal envolvida, e etc. E tal. Os caras estavam lá sem salário, no meio da mata, numa fazenda, dormiam embaixo de árvores, etc. E tal. Então, isso é a perspectiva do direito coletivo, né? Não é o Ministério Público, não é o fiscal do trabalho, ou o Ministério Público, melhor dizendo, atuar em proteger só aquelas pessoas, ele protege a coletividade. É lógico que nessa questão de fiscalização, atuação junto ao fiscal do trabalho, e lá estourar essa fazenda de trabalho escravo e pegar essa condição, aí ele está atuando mais como custos legis, né? Então, tipo, o fiscal da lei, na verdade. Não é muito na perspectiva de interesse coletivo ou interesse individual homogêneo, mas ainda assim ele poderia fazer, né? Como interesse individual homogêneo numa ação civil pública, por exemplo, né? Pegar um grupo de trabalhadores numa determinada situação ou de uma categoria propriamente dita e dessa categoria ajuizar uma ação, por exemplo, né? Pedindo alguma coisa, um dano moral coletivo, por exemplo, porque ele tem essa legitimidade. Então, assim, a gente passou por alguns conceitos de medicina e segurança do trabalho, que é a primeira parte do nosso semestre, né? Aí a gente até adentrou na parte de responsabilidade civil por acidente, doença do trabalho, doença profissional. A gente falou da Lei 8.213 de 91, do artigo 19, 20, 21, que é o que caracteriza a doença, a responsabilidade civil, o que pode ser caracterizado para o empregador. A gente viu que a culpa do empregador é não observar as normas de medicina e segurança do trabalho. Nós vimos que tem um capítulo próprio sobre medicina e segurança do trabalho na própria CLT, né? E nós vimos que tem alguns, e eu não sei se eu trouxe aqui, mas existem alguns documentos ambientais que trouxe, PCMSO, PCMAT, PPRA, o PPP, que são documentos ambientais relacionados ao meio ambiente e que a empresa, com determinado número de empregados, a depender do tamanho dessa empresa, ela tem que ter. Aí nós entramos agora no direito sindical, né? no direito propriamente sindical, aí vira só direito sindical mesmo, direito coletivo do trabalho na perspectiva do direito sindical. Eu não sei se eu disse aqui nessa turma, mas a gente tem, no direito sindical, ele surge, aí fazendo um resumo, quando surge o direito do trabalho, naquela relação lá na Revolução Industrial, final do século XVIII, quando surge essa perspectiva dessa mão de obra, de trabalhador, o capital representado pela burguesia, a invenção da máquina a vapor, a produção em demanda, e começa a se explorar o trabalho humano nessa perspectiva de Revolução Industrial, ou dentro desse contexto de Revolução Industrial, né? É óbvio que o trabalho ele era agressivo, né? Ele era um trabalho, lógico que você não tinha medicina e segurança, por exemplo. O trabalho, inclusive, as primeiras normas de direito do trabalho na Inglaterra foram relacionadas à medicina e saúde e segurança do trabalhador, assim, preocupação com a saúde humana, tipo, redução de jornada, proibição de trabalho menor em 12, 14, 16 horas, proibição do trabalho da mulher gestante nessa situação. E aí, nesse contexto, os trabalhadores ali verificaram que
havia uma imigração, havia uma saída do campo, né, para o novo processo industrial, a nova indústria, né? O mundo se via nessa questão, e nesse contexto todo, o trabalhador, em um determinado momento, já avançando um pouquinho da Revolução Industrial, ele percebe que ele não tem, né, nenhuma força sozinho. Isso faz parte da natureza da relação jurídica de trabalho, né? Ele fala assim, como é que eu vou reivindicar ou enfrentar o capital que a burguesia detém, a grana, o poder, né? Eles detêm um meio de produção. Como é que eu vou reivindicar algo em que eu não tenho poder algum? Eu não tenho nem os meios de produção, eu não tenho dinheiro, e eu sou totalmente dependente dessa relação de emprego. É uma relação contratual, e é muito uma perspectiva também do que acontece com a defesa do consumidor, em que você tem uma dependência muito grande, no sentido de você depender economicamente, porque o trabalho é aquilo que te dá a subsistência. Ao mesmo tempo, você não tem formas de reivindicação, e, ao mesmo tempo, ainda que você tenha alguma forma de reivindicação, a consequência é imediata. Se você reclama, ou se você contrapõe, ou se você se revolta contra aquele sistema todo, né? Provavelmente você vai perder o emprego. Isso poderia até acontecer nos dias atuais, eu acho que, né, poderia não, acontece às vezes, né? Então, você imagina isso numa perspectiva de final do século XVIII, 1789, começo do século XIX, 1800, né? É óbvio que os excessos eram enormes. E aí, esses trabalhadores, eles começam a perceber que o seguinte, né? Eles falam, bom, nós aqui, uma pessoa só, eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão. Nós aqui, eu isolado, eu não tenho como reivindicar nenhuma questão relacionada ao meu trabalho. Até porque, como era um Código de Defesa do Consumidor, né, só que aí os conceitos são um pouquinho diferentes, nossos contratos de trabalho geralmente são por adesão. Dificilmente nós, aqui da população em geral, chegaremos numa indústria ou num comércio, assim que fôssemos contratados, e vamos impor as nossas cláusulas contratuais. Dificilmente isso vai acontecer, né? O cara fala assim, bom, é isso que eu tenho, você quer ou não quer? Né? Você está afim de fazer isso ou você não está afim de fazer isso? Né? Então, é um contrato de adesão, como é lá no Código de Defesa do Consumidor. E que no Código de Defesa do Consumidor, a legislação tenta proteger o vulnerável, que é um conceito diferente de hipossuficiente. Aqui no direito do trabalho, a legislação quer proteger, e por isso da existência do princípio da proteção, ela tenta proteger o hipossuficiente. Nem sempre o vulnerável é hipossuficiente, mas o hipossuficiente sempre será vulnerável. Então, na perspectiva do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ainda que o Silvio Santos seja milionário, ele pode comprar um carro de 300 mil, por exemplo, uma Porsche, sei lá, e o carro tem um defeito. A legislação vai o proteger, porque apesar do poder econômico do Silvio Santos, ele não tem conhecimento de mecânica, dos meios de produção do Porsche, enfim. Então, a legislação o considera vulnerável na parte de conhecimento técnico de produção do veículo, frente à própria fabricante do veículo. É uma relação de consumo, apesar do poder econômico dele. Mas ele, Silvio Santos, não é hipossuficiente. Mas ainda assim, pelo fato de ser vulnerável, a legislação o protege. Vulnerável no quesito conhecimento técnico daquele produto que ele adquiriu.
No direito do trabalho, haja vista o princípio da proteção, nós temos a ideia de proteção ao hipossuficiente, que surge lá no começo. É óbvio que alguém poderia me dizer assim, professor, mas tem executivos que ganham 40, 50 mil. Tudo bem, né? É óbvio que não é o via de regra o geral quem ganha 40, 50 mil. Mas ainda assim eu poderia considerá-lo hipossuficiente a depender da situação com que ele vive, a dependência do trabalho, a quantidade de filhos que ele tem, enfim, uma série de situações, porque o hipossuficiência não é você bater o martelo e acertar um alvo e dizer só é hipossuficiente quem ganha um salário mínimo, só é hipossuficiente quem ganha 2 salários mínimos. Não é isso, né? Mas, enfim, e aí você tem esse trabalhador sozinho nesse processo de revolução industrial, ele querendo reivindicar alguma conquista, algum direito, porque ele sente naquele momento que ele está sendo explorado, tanto é que as primeiras normas da Inglaterra de direito do trabalho se relacionam à medicina, saúde e segurança do trabalhador, questões basicamente aí de jornada de trabalho, que era um grande problema, né, a jornada de trabalho. E ele sente todo esse procedimento, só que ele fala, tá havendo uma migração do campo para a indústria, tem fila de pessoas que estão querendo trabalhar, né? Tem fila de pessoas que estão querendo trabalhar, e eu estou aqui nessa situação de que se eu começar a reivindicar muito, obviamente eu vou perder meu emprego. E, obviamente, essa mão de obra excedente que está vindo do campo para a cidade vai substituir. O cara falou, está insatisfeito, eu troco você. Como é nos dias atuais. Assim, para mim, não muda muita coisa, talvez a proporção em menor proporção. E aí, nesse momento, essas pessoas, esses trabalhadores, lá naquele primeiro momento, eles começam a perceber o seguinte, né? Ele falou, bom, se nos reunirmos, nós nos aglutinarmos, e não reivindicarmos em nome próprio, mas sim em nome de uma coletividade, a gente se alça ao pé de igualdade daquele que detém um poder econômico, os meios de produção, que era representado pela burguesia. Então, é como se fosse uma balança desequilibrada. Eu sozinho estou lá embaixo e o empregador, os donos de meios de produção e do capital estão lá em cima. À medida que eu me aglutino e formo um grupo de trabalhadores para reivindicar direitos e condições de trabalho, eu fico em pé de igualdade. Eu tenho as mesmas forças do que esse que detém os meios de capital e produção e tudo mais, de trabalho. Isso fica muito claro, por exemplo, porque daí, inclusive, que surge a ideia do movimento de greve, né? Como é que você boicota? Como é que você prejudica um empregador, né? E a gente vai estudar a greve. A greve é um grande instrumento do trabalhador e é reconhecido constitucionalmente, está no artigo 9º da Constituição Federal, reconhecimento ao direito de greve. É um direito fundamental social, porque é a maior e talvez a melhor arma de que os trabalhadores tenham de fazer uma pressão naquele que detém o capital e naquele que detém os meios de produção. Porque você só atinge aquele que detém o capital e os meios de produção quando você pega no bolso dele. Se você entra no movimento grevista e você fica ali 20, 30 dias paralisando uma atividade econômica, você está gerando prejuízo a alguém. A greve vai surgir dessa perspectiva. Mas o que eu quero que vocês entendam, num primeiro momento, não é falar sobre a greve agora, e é justamente falar sobre essa questão de que esses trabalhadores, nesse primeiro momento, percebem que eles em grupo, e por isso que é direito coletivo do trabalho, eles se reunindo, eles ficam em pé de igualdade, em paridade de forças com os empregadores, para fazer negociações, reivindicar melhores condições de trabalho, e aí surge a essência do sindicato, aí surge o próprio movimento sindical no mundo, né? Por conta disso, os sindicatos, eles têm garantido, ou eles são a essência ou a gênese a gênese assim, né? A sua genética, vamos dizer, a sua essência, né? É o artigo 5º, inciso 17. Hoje se justifica
é hoje e no passado, né? A criação, vamos dizer assim, dos sindicatos através do artigo 5º, inciso 17. Inciso 17, não. Desculpa, gente, não é não. É a livre associação, desculpa, não é o inciso 17, não. Vou pegar aqui para vocês. O 17 mesmo, é que eu estou um pouco sem óculos hoje, estou meio devagar. Era muito sangue meu. Então, olha lá. Essa é um dos fundamentos constitucionais nos dias atuais para a criação do sindicato, né? Artigo 5º, inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. O direito de associação, um direito individual fundamental, inclusive uma cláusula pétrea do Estado da República Federativa do Brasil. Só que nem sempre foi assim. A Constituição é de 88. Transportando esse primeiro momento lá da Revolução Industrial, que havia uma necessidade dos empregados se reunirem, se aglutinarem, formarem grupos para terem paridade de forças e armas com relação aos empregadores, né? Naquele momento, ou aquele que detinha o capital e trabalho, transportando essa ideia para a nossa legislação nacional, você começa, no começo do século XX, aqui no Brasil, o movimento sindical existindo. Quando começa o processo no país de industrialização, saída da mão de obra do campo para as cidades, a formação das nossas indústrias, etc. e tal, você começa também a existência dos sindicatos. Inicialmente, o sindicato ele é considerado um movimento no Brasil e em alguns países do mundo também, ele é considerado como um movimento subversivo, um movimento anarquista. Então, na década de 20, você tem essa concepção de que essa aglutinação, a formação de sindicato, era um movimento subversivo, um movimento anarquista. Isso vem evoluindo quando chega em Getúlio Vargas, que traz um modelo da CLT. Ele copia o modelo da Carta del Lavoro, que é do Benedito Mussolini. E Mussolini era fascista, e falam que Getúlio também era fascista. Ele transporta esse modelo de CLT, então, portanto, ele carrega o modelo sindical que é italiano, vamos dizer assim, né? Daquela perspectiva. E nesse modelo de sindicato, havia uma total ingerência e interferência do Estado brasileiro no que tange ao movimento sindical. Então, assim, reconhecia-se o movimento sindical, já passado esse início de que o movimento sindical, antes dele, era considerado anarquista. Então, passa-se a reconhecer, a partir de Getúlio Vargas, final da década de 30, 40, que esse movimento sindical é reconhecido pela legislação, inclusive consagrado por algumas normas, né? Mas ainda fica essa questão da subversão, da anarquia, e ele percebendo isso e transportando o modelo italiano para cá, ele pega e fala, bom, eu vou autorizar a existência dos sindicatos. Sindicatos vão poder atuar, mas tem que só ser uma ressalva com relação a isso. Eu, Estado, vou autorizar a criação, eu, Estado, vou interferir na gerência dos sindicatos, nos estatutos. Havia uma total ingerência do Estado nesse movimento sindical. Então, portanto, o movimento sindical não era livre. Por exemplo, para se fazer um registro de uma entidade sindical naquele momento, naquele Estado, né, chamado Estado Novo, tinha que haver autorização dos órgãos do governo.
Hoje em dia não há mais essa necessidade de autorização. Existe sim um registro, um cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego, mas isso não é como um chancelador, não é como um autorizador, é só um cadastro para dar publicidade. Mas naquela época não. Então, ele, de certa forma, ele controlava o movimento sindical, havia uma interferência do Estado no movimento sindical, para que ele tivesse o controle dessas questões de relação de trabalho, porque essas questões que envolvem direito de trabalho numa perspectiva coletiva, pode ter um impacto enorme na sociedade. Já visto aqui, por exemplo, uma greve impacta em toda a sociedade, uma greve de correio impacta em toda a sociedade, uma greve de bancária impacta em toda a sociedade. Eu queria que aquele Estado tinha um controle da atividade sindical. Então, portanto, a atividade sindical, naquele momento, não era totalmente livre. Né? Pois não, Jurandir? Professor, bom dia, está me ouvindo? Bom dia, estou. Então, professor, é isso mesmo. Eu estou assistindo um documentário sobre o movimento anarquista e mostra a criação lá do sindicato neste movimento. E eu vi lá que havia células no mundo inteiro, mas eles não mencionam o Brasil. E eu queria saber do senhor se havia essa célula deste movimento aqui no Brasil e causando o sindicato, ou, como o senhor falou agora, se foi apenas com Getúlio Vargas que começou mesmo com o movimento sindical brasileiro. Não, assim, ó, no Brasil, eu não sei se tinha... Eu vou até querer saber desse documentário, mas assim, eu não sei se haveria essa célula realmente. Mas, nesse começo, era considerado como movimento anarquista. Quando vem Getúlio, ele regulamenta, porque ele tem disposições na Constituição, na CLT, sobre a organização sindical, mas há uma interferência do Estado sobre isso. Na ditadura militar, algumas questões sindicais eram consideradas como subversivas. Inclusive, o Lula foi preso dentro de uma fábrica no período da ditadura militar, né? Então, assim, por conta da greve, apesar de ter sido um direito reconhecido naquele momento, era considerado um movimento de subversão, assim, a depender da situação da greve. Ele foi preso dentro de uma fábrica porque ele fazia parte do sindicato naquele momento. Então, assim, no mundo inteiro, a história do sindicato, dessa aglutinação, ela é considerada de início, realmente, movimento de anarquia, de subversão, né, vista com bons olhos. Né? E aí, Jurandir, eu não sei te dizer dessa célula, vou até assistir, depois você me passa, mas assim, ó, tem um seriado que eu acho sensacional. Eu não consegui assistir todo ele, porque eu parei, porque eu não gosto de seriados, assim, temporadas 9º, 10º, eu fico enjoado da mesma história. Mas eu comecei a assistir aquele Peaky Blinders lá, que tem na Netflix. E aquele, para mim, é um cenário sensacional relacionado ao direito do trabalho. Porque ele demonstra a luta de classe, ele demonstra a Vila dos Trabalhadores, ele demonstra a questão da produção da máquina a vapor, tudo assim, indiretamente. Então, olha só, naquele cenário desse seriado lá, do Peaky Blinders, os caras têm uma família de gangster, que produzem bebida, eu acho, que não é permitida, alguma coisa, que tem uma navalha no boné, eles são mais violentos e tudo mais. Então, eles moram numa vila industrial, como se fosse aqui a CTI em Taubaté, e as casinhas que giraram em torno, no meio da CTI ali, para atender as indústrias. Então, eles moram perto de umas indústrias. É um local de proletariado, é claro isso no filme. Aí todo o cenário do negócio é sempre aquele céu nublado, inglês e tal, mas muita fumaça de produção de carvão. Aí você passa as filmagens, os caras com carvão em máquinas, em fornos e não sei o que lá, no meio da rua, assim, sabe? Tipo, acoplado a prédios, assim. Então, tem todo um cenário disso. E aí tem duas coisas que são interessantes que me chamaram a atenção. Eu não assisti todo ele, todas as temporadas, mas a primeira que me chamou a atenção é o seguinte: a irmã dos caras que são mafiosos lá, ela começa a namorar e se apaixona por um rapaz que segue a ideologia de Karl Marx, porque o Karl Marx surge nesse momento, né?
E qual era o grande embate do Karl Marx? Era a exploração do capital sobre a força de trabalho humano. Porque, naquele momento, o Karl Marx dizia que o trabalho humano não tinha dignidade, nós éramos vistos como bens, né? Nós éramos vistos como bens, propriedade. Então, a indústria apropriava-se do Lúcio. Não, eu tenho uma condição humana antes de eu ter força de trabalho. Então, em tese, era lógico que a filosofia dele é muito maior do que isso. Eu estou tentando só dar uma resumida aqui. E a irmã do cara lá, da família que era dos gangsters, ela se apaixona por um rapaz desse, e eles não gostam dele, né? Porque as ideologias, a luta de classe, ele né, seguidor de Karl Marx, contra a exploração do trabalho, e os gangsters não, eles cometem atos ilícitos, mas eles se reconhecem, aquele movimento de revolução industrial, de indústria e tudo mais. E eles não gostam desse rapaz. E aí tem uma passagem interessante, porque assim, eles direto falam em movimento de greve, inclusive insuflado por esse rapaz que segue Karl Marx ali. E quando tem movimento de greve, tem uma passagem ou outra, algum episódio disso, a polícia chega junto, porque a polícia faz ronda no bairro, né? E eles prendem os grevistas, dão porrada com cacetete, justamente porque essa perspectiva de ser um movimento anarquista, né? Algo não legalizado. E a família de gangster fica muito brava, né? Com quem faz as greves, com esse rapaz, justamente porque atrai a polícia para o bairro, né? Então, é interessante isso, essa perspectiva, né? No filme do Karl Marx também tem lá a vida de Karl Marx, tem um dos filmes, tem um documentário, um filme, tem lá também uma passagem de que ele chega numa indústria junto com o Engels, parece, que é o seguidor de Karl Marx, né? É o aluno dele, vamos dizer assim. Karl Marx era pobre, a obra dele ficou famosa praticamente depois que ele morreu. Só que Engels, o pai dele, era dono de uma tecelagem, era um industriário, né? Dono de tecelagem. E aí ele chega lá numa das tecelagens, só mulheres trabalhando na tecelagem, né? E elas reclamando para o Marx das condições de trabalho, e uma delas desmaia. E aí ele entra em todo um contexto ali no filme com relação a essa questão do trabalho. Mas o movimento sindical, ele foi reconhecido no mundo como um movimento anarquista, né? Subversivo. E eu acho que é natural, porque se o cara estava descobrindo ali a roda, vamos dizer assim, esse movimento burguês, os meios de produção em série, máquina a vapor, os caras ganhando dinheiro, né? A única coisa que eles não queriam naquele momento é que a reivindicação do direito do trabalhador naquele sentido, né? Dessa aglutinação de pessoas viesse a ter sucesso. Infelizmente, eles não foram felizes com isso, porque realmente teve algum sucesso, sim, né? Não teve outro jeito, né? E tem que ter os sindicatos nesse sentido, né? Porque, infelizmente, aí é uma perspectiva minha, né? Infelizmente, o lucro sempre vai falar mais alto. E não é só das grandes corporações, da indústria, eu acho que isso é natural de uma condição humana. Tem gente que sempre quer ter lucro, 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 lucro. Então, assim, é muito perigoso isso quando você lida com o direito de trabalho, por isso que me espanta um pouco algumas reformas de legislações, alguns discursos, porque o que a gente começa a lidar com o direito de trabalho e advoga há 20 anos, é que todo mundo é santo e todo mundo é demônio, não é isso. Mas é que, às vezes, você vê que o cara quer, para ter lucro, o cara quer desrespeitar alguma coisa. Então, a condição humana é uma condição de um pouco de ganância nesse sentido. Se o seu negócio vai bem, você quer que ele vá cada vez melhor. Você quer cada vez explorar mais. Até sobre a peste de você chegar e falar, olha, poxa, mas eu ajudei essa pessoa não tinha nada, estava na rua, desempregado. Mas não é assim, né? A minha perspectiva não é, você não ajudou o outro. Você ajudou, mas ele também te ajudou, porque você nem, né? A força de trabalho dele tem um valor, né? Pô, não houvesse nenhuma oferta de força de trabalho para ele, não teria aquilo que ele tem, de repente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, nesse sentido.
Mas depois você passa indicação para mim desse documentário. Fiquei interessado, viu, Jurandir? É no canal Curta, professor. História do anarquismo. E a série, o senhor falou, e The Peaky Blinders, vale a pena ver até o fim. A série é muito boa. Então, é isso, sabe? Então, o movimento sindical surge disso. Agora, essa questão, esse fundamento que está na Constituição Federal, e eu digo que o artigo 5º, inciso 7º, é a gênese, que é o direito de livre associação, as pessoas têm o direito de associar-se, só que aí, é lógico, trazendo para a perspectiva do direito do trabalho e do direito sindical, quando você se associa para fins profissionais, né? Para fins profissionais, você está formando um sindicato, né? Então, o artigo 8º, ele começa a sua redação aqui da Constituição dizendo justamente isso, ó, livre associação profissional ou sindical, observando o seguinte, aí termina nos incisos ali, aí tem incisos ali a serem ditos. E aí é interessante que é o seguinte, então, o direito sindical, você tem a gênese no direito fundamental da pessoa humana de associar-se, a liberdade de associação, e aí já especificamente na perspectiva do direito do trabalho, o direito de associação profissional. A questão é que todo sindicato surge de uma associação, todo sindicato tem seu nascimento numa associação, né? Todo sindicato tem seu nascimento na associação. Quando a gente agora pensa em sindicato, então, e sabendo que é uma associação, qualquer um ou qualquer aglutinação de trabalhadores poderia criar um sindicato. O problema é que, assim, e isso não é uma interferência do Estado, nem nada disso, é que no Brasil tem que ser respeitado alguns princípios a respeito disso. Tem que ser respeitado algo que protege essa organização sindical. Isso é um princípio constitucional e isso tem fundamento, não é interferência do Estado na criação de sindicatos, mas eu tenho que preservar algumas situações. Por exemplo, eu não posso agora me reunir com vocês, por exemplo, e a gente criar um determinado sindicato X. Primeiro eu tenho que passar para a fase de associação, e além de que passar a fase de associação, eu tenho que ter representação e representatividade daqueles que eu estou representando. Não basta eu simplesmente criar uma entidade, uma associação, tentar com que essa associação tenha o nome de sindicato, se eu não represento absolutamente ninguém, ou se eu não tenho representatividade. Eu vou montar o Sindicato dos Advogados de Taubaté. Então, começa a Associação Profissional dos Advogados de Taubaté. Posso fazer isso? Posso. Vou lá, registro em cartório, obedeço toda a legislação civil sobre o critério de associação, crio o estatuto, corpo diretivo, eleição, quanto cada um vai contribuir, enfim, faço tudo direitinho para montar a associação, mas a minha intenção é virar um sindicato. Tudo bem, posso fazer o sindicato? Pode. Se não houver outro sindicato que já esteja instalado na minha base territorial, eu posso. A gente vai ver isso com calma. É o tal do princípio da territorialidade do sindicato. No Brasil é permitido que o sindicato, a existência de um único sindicato adstrito ao menos em um município. Então, se já houver um sindicato cuja base territorial domina Taubaté, eu não poderia criar. Mas eu posso criar uma associação profissional de advogados? Posso. Para defender os interesses da advocacia taubatiana? Posso. Vamos dizer assim, dos empregados advogados, né? Posso. Mas esse sindicato terá representatividade e representação? Representação ele pode ter. Ele pode, de 2.500 advogados, ele ter 500 sócios. Ele tem uma representação. Ele representa esses 500 sócios. São 500 advogados inscritos nessa associação que pagam uma mensalidade. Agora, pode ser que ele não tenha representatividade, que são expressões diferentes. A representatividade no seguinte sentido, né? Uma representatividade no sentido de que ter legitimidade para algumas situações. Provavelmente ele não terá, então, representatividade. Por que não terá representatividade?
Ora, se é uma associação que ainda não virou sindicato, não pode fazer acordo coletivo nem convenção coletiva, não pode sentar em... Não é que não pode, não tem efeito nenhum sentar numa mesa de negociação. Professor, mas quem vai fazer esse papel? O sindicato, que já tem essa representatividade, que já está registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, trazendo, por exemplo, para situação em que eu vivencio de um sindicato que eu já dei assessoria, é os sindicatos vigilantes, por exemplo. Então, nos sindicatos vigilantes de São José dos Campos, a base territorial deles, vocês sempre têm que prestar atenção na base territorial, é de Jacareí até Taubaté, Ubatuba, São Vicente, Caraguá, e pega Santo Antônio, Campos, São Bento, Sapucaí, pega o litoral norte. Pega a Serra e o litoral norte e de Jacareí até Taubaté. Sindicato de Guará pega de Pinda até Cruzeiro, dos vigilantes. Mais ou menos em 2018, 2017, alguns dissidentes da diretoria dos sindicatos vigilantes de São José dos Campos saem da diretoria e montam uma associação de vigilantes. Se você jogar no Google, você vai achar. Associação dos Vigilantes de São José dos Campos. Essa associação tem representatividade? Ela pode ter representados, mas representatividade ainda não tem. Ela pode ter representação. Ela pode ter um número de sócios, que são vigilantes, que pagam uma mensalidade para ela. Então, a Associação dos Vigilantes de São José dos Campos. Existe, está lá. Registrado em cartório, bonitinho, mas tem o sindicato. Por outro lado, tem o sindicato, registrado lá, está com o cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego. Né? A associação surgiu muito depois do sindicato, obviamente, por isso que o sindicato está no Ministério do Trabalho e Emprego. E o que a associação vem tentando? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021? Pegar o maior número de vigilantes na qualidade de sócio, uma associação profissional, para tentar tirar a representatividade do Sindicato Profissional dos Vigilantes de São José e ele ganhar, essa associação ganhar o status de sindicato. Ela não poderia montar um outro sindicato dos vigilantes lá, porque o nosso sistema, pelo princípio da territorialidade, só permite um sindicato representando a categoria na mesma base territorial. Não tenho mais de 2 sindicatos, mais de um sindicato representando a mesma categoria. Eu só tenho um sindicato dos metalúrgicos de Taubaté, eu só tenho um sindicato dos bancários de Taubaté, eu não tenho 2, 3, 4. A Constituição veda isso é um princípio constitucional. Mas isso não impede que amanhã ou depois essa associação, por exemplo, ganhando representação, ganhando fôlego, um número enorme de sócios, venha judicializar isso e falar, olha, esse sindicato aí de São José dos Campos, dos vigilantes, não está com nada, não representa ninguém, não tem sócios. Agora, eu sou a associação que eu quero agora ter o status de sindicato, porque eu tenho representatividade. As empresas vêm conversar comigo a respeito das condições de trabalho. Apesar de que, como associação, eu não posso assinar acordo coletivo nem convenção coletiva, as empresas têm me procurado para conversar a respeito de condições de trabalho, apesar de eu não ter legitimidade para assinar uma negociação dessa, apenas o sindicato. Então, isso pode ser judicializado depois. Então, isso é o surgimento de uma associação profissional e que tende a virar um sindicato. É óbvio que a gente está falando de uma situação ímpar, né? E esse sindicato já foi criado há muitos anos, né? Então, ele já é registrado no Ministério do Trabalho. O Sindicato dos Empregadores do Vigilante chama quem? Chama o Sindicato dos Vigilantes para negociar, porque a associação não pode assinar convenção nem acordo coletivo. Então, quem tem representatividade é o Sindicato dos Vigilantes. Pode haver uma briga nesse sentido. Mas a questão da nossa organização social, sindical, desculpa, começa no título 5 da CLT. Então, começa no título 5 da CLT, no artigo 511 seguinte. Então, o artigo 511 seguinte vai falar da organização sindical, né?
e é título 5 da CLT. Aí, eu gostaria que vocês entendessem assim, né? E aí eu vou ter que fazer uma consideração aqui. É como se fosse uma pirâmide, esse sindicato, essa estrutura organizacional do sindical no Brasil. É uma pirâmide, né? Uma pirâmide, meu desenho não está muito bom, aí eu tenho três fatias. Aqui na base, eu tenho o sindicato. Aqui, no intermediário, eu tenho as federações. E aqui, eu tenho as confederações. Alguns da doutrina entendem ainda que na pontinha dessa pirâmide, eu tenho as centrais sindicais. Outros da doutrina, e aí é um entendimento que prevalece, dizem que a central sindical está fora da estrutura da organização sindical, não está nessa pontinha. Outros entendem dessa forma, que é o que prevalece no entendimento da doutrina. Então, como é que funciona? Então, eu tenho, como é que é esse organismo sindical? E quando alguém pode falar assim, organismo sindical ou sindicato, a priori, vocês podem fazer referência que pode ser o próprio sindicato, a federação ou a confederação. Então, como é que eu tenho essa historinha aqui? Bom, então eu tenho um sindicato, tá? Eu tenho uma federação, que é mais de um sindicato a nível de Estado, aglomeração de mais de um sindicato a nível de Estado, e eu tenho a confederação, que é mais de uma federação, a gente vai ver isso com calma, a nível nacional. E do lado eu tenho as centrais sindicais, para aqueles que admitem que a central sindical é, como eu acredito, obviamente, e vou justificar isso que eu estou dizendo a vocês, que não faz parte dessa estrutura piramidal ali da organização sindical. Ela tem lei que regulamenta e tudo mais. E por que tem parte da doutrina, que é o que prevalece, que diz que o central sindical não faz parte da estrutura sindical tradicional, os artigos 511, etc. e tal? Porque central sindical, as centrais sindicais, elas não têm legitimidade para negociação, para assinatura de acordo e convenção coletiva. Elas não sentam em mesa de negociação para estipular condições de trabalho, com empregadores, com sindicatos de empregadores, enfim. As centrais sindicais, ela tem uma função político-partidária e ideológica. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que talvez vocês matem a charada do que eu estou falando. Ixi, vai ter que apagar aqui. Então, eu vou dar um exemplo para ver se vocês entendem e vocês matam a charada do que eu estou falando. Então, diz que a central sindical tem ali uma função político-partidária e ideológica, né? Quando eu cito CUT, quando eu falo a palavra CUT, a Central Única dos Trabalhadores é uma central sindical, vocês têm alguma referência em mente de algum partido que vem em mente de vocês ou não? Sim. Qual delas, Jurandir? PT, professor. PT, né? PT. Então, por isso que tem aí uma função político-ideológica, político-partidária e ideológica. Né? Político-partidária e ideológica. Então, olha só, o que acontece com as centrais sindicais? As centrais sindicais, elas funcionam bastante com relação a aquilo que, na parte política, aquilo que vai impactar na vida das pessoas, tanto quanto do direito previdenciário, como do direito do trabalho. É um ator social importante. Então, ela faz um lobby político junto aos partidos, no Congresso, vai ter uma reforma trabalhista, ela vai ser chamada para ser ouvida, uma das centrais, ou todas as centrais, vão dar a sua opinião. Vai ser um ator social nesse sentido, achando o que vai mudar, o que não vai mudar, o que vai prejudicar na vida do trabalhador, mas ela não negocia com ninguém.
ela não forma acordo coletivo nem convenção coletiva. É por isso que ela é político-partidária. E ela tem um viés ideológico, né? Tanto é que você pensa na CUT, você pensa no PT, no Partido dos Trabalhadores. Você pensa, sei lá, numa outra que tem um ideal mais de PSDB, também vai ter uma central sindical nesse sentido. Então, é por isso que ela é. Então, o que ela faz? Ela atua como um ator social nesse aspecto. Então, tem reforma trabalhista, a Câmara dos Deputados vai lá numa audiência pública, vamos chamar centrais sindicais para ver o que eles acham dessa reforma aqui. Mas vejam, ela não participa da estrutura da organização do sindicato, propriamente dito, porque ela não senta numa mesa de negociação, ela não assina acordo nem convenção coletiva, mas o que sustenta ela é o dinheiro que os sindicatos arrecadam dos seus sócios e associados, né? Uma partezinha do que os sindicatos arrecadam vai para o bolso da central sindical lá, né? Então, só para elucidar o que eu estou dizendo, é uma notícia aqui, por exemplo, da própria Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados, desculpa, dizendo assim, reforma trabalhista. Maioria das centrais sindicais defende o fortalecimento da negociação coletiva. Não, é ideológico. A principal crítica das entidades foi em relação à regulamentação da eleição dos representantes trabalhadores para as empresas com mais de 200 empregados. Aí vai falando aqui, representantes trabalhadores, sem concordância, a participação das centrais. Estavam no debate representantes das principais centrais sindicais, isso quando veio a reforma trabalhista. CTB, CSB, Força Sindical, CUT, UGT, NSCT. Nesta quarta-feira será a vez das maiores centrais, confederações patronais. Está vendo? Aí confederação. Aí confederação já é parte da organização sindical. Então, olha só, as centrais sindicais participaram de uma audiência pública com relação à reforma trabalhista. Mas como uma questão político-partidária, ideológico, de dar palpite, é importante o palpite deles, obviamente, porque eles estão inseridos nesse mundo do direito do trabalho, mas não fazem parte da organização sindical, no meu entender, e da doutrina que eu sigo. O único que vai falar que é o central sindical faz parte, um dos grandes, né, doutrinadores que fala que a central sindical faz parte da organização sindical é o Maury Mascaro. Ele entende que faz parte por conta de que o imposto sindical também, o imposto não, né, as contribuições sindicais vão para os cofres do sindicato, que é um organismo maior dos sindicatos, e muitos sindicatos se filiam às centrais. Então, olha só, e outra coisa aqui, falando de central sindical, eu vou pegar para vocês só aqui, olha, as principais centrais sindicais no Brasil, né? E aí eu vou falar para vocês o seguinte. Os sindicatos, federações e confederações, elas se filiam às centrais sindicais. Sindicatos, confederações e federações, elas se filiam às centrais sindicais. Eu vou trazer aqui, vou copiar aqui só para vocês verem que tem algumas centrais sindicais aqui, Tá? Então, a mais conhecida, obviamente, é a CUT, a Força Sindical, mas tem todas essas centrais aqui. Tá? Então, tem a função político-partidária e etc. e tal. Mas, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o sindicato se filia a uma central sindical. Significa que, assim, no momento em que ele segue uma central sindical, que ele se filia a uma central sindical, são duas perspectivas. A primeira dessas perspectivas é que tudo aquilo que ele arrecada de contribuição assistencial dos sócios e dos associados, uma parte dessa grana alimenta toda a estrutura da organização sindical, sindicato, confederação e central sindical.
Isso é um aspecto técnico, vamos dizer. E o outro aspecto ideológico é que aquele sindicato está sinalizando assim: nós aqui concordamos com a ideologia dessa central sindical e, portanto, daquela política partidária que eu disse para vocês. Então, o sindicato, a gente vamos imaginar, colocar em termos práticos, um sindicato dos metalúrgicos de Taubaté. Hoje o Isaac está advogando, mas na época ele era presidente do sindicato, ele saiu prefeito. Ele saiu candidato a prefeito por qual partido? O PT, porque a CUT ela é uma central sindical que apoia o Partido dos Trabalhadores. Né? E isso fica claro na própria página do sindicato dos metalúrgicos de Taubaté, tem lá fazendo uma remessa. Vocês estão enxergando aí? A página? Sim, professor. Tem lá, ó. Aqui, ó, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindimetal, tem um monte de notícia e tal. Aí vem aqui, ó. CUT completa 38 anos de luta e conquista no sábado, dia 28 de agosto. Porque eles apoiam a CUT aqui. Né? O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté é filiado à CUT. Ó. É hora de barrar a reforma trabalhista de Bolsonaro e o Senado. Né? E por isso que o Isaac se candidatou, obviamente, PT. Não é por isso, né? É a mesma ideologia, né? Ele não teria razoabilidade ele se candidatar por outro partido, né? Então, olhem só que interessante. Aí eu vou fazer uma colocação que ontem eu dei aula para uma turma de 7º semestre e deu um pouco de confusão isso na sala, mas enfim, porque tem um rapaz da sala que trabalha no Sindicato Metalúrgicos, eu não sabia. Mas eu queria fazer com que vocês pensem o seguinte: eu não vou falar uma resposta efetiva agora, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso de uma certa forma. Quando a gente fala de central sindical, e eu falei para vocês que tem uma ideologia político-partidária, então, portanto, os sindicatos metalúrgicos de Taubaté se filiou à CUT, se filia justamente para ajudar a alimentar financeiramente a CUT, através da contribuição dos trabalhadores. Eu disse isso e eu disse que, portanto, tem a comunhão de ideologias ali, né? Aí eu falei assim, imagina eu dei esse exemplo, imagina eu que sou funcionário da Volkswagen, que pode ser, tem pessoas que sejam funcionárias da Volkswagen também. Eu sou funcionário da Volkswagen. Eu sou funcionário da Volkswagen, trabalho na Volks, e a convenção coletiva da categoria disse que todo trabalhador Volkswagen paga 2% sobre o valor do salário como contribuição assistencial. Então, todos os meses, eu pago 2% do meu salário de contribuição assistencial. Quem retém isso do meu pagamento? A Volks, a fonte pagadora. A convenção coletiva estipulou que a Volks fizesse isso. Retenha 2% da folha de pagamento dos trabalhadores a título de contribuição assistencial, para ajudar a fomentar a nossa estrutura organizacional sindical, e repasse para os nossos cofres Sindimetal. Eu, sabendo dessa história da central sindical, dessa ideologia político-partidária, e, de repente, eu não gosto do PT. Eu não gosto do PT, eu tenho giriza PT, eu gosto do PSDB, sei lá, tudo menos o PT. Então, eu poderia pensar assim, puxa, olha que contrassenso. Eu sou um cara que trabalha na Volks, contribuo para o sindicato, que é filiado, tem a mesma ideologia da CUT, portanto, o PT, e eu estou alimentando esse sistema, mas eu não gosto deles. Né? Então, haveria, sim, uma discussão a respeito no que tange a liberdade sindical, que é o que a gente vai chegar mais para frente. Eu não vou dar uma resposta para vocês disso, porque até não tem uma resposta correta, tem sim um debate sobre o tema, né? Haveria de nós pensarmos nesse sentido se nós temos uma plena liberdade com relação a isso. É óbvio, e aí eu preciso falar um pouco disso,
eu preciso só fazer uma introduzida, porque isso também seria matéria de uma outra aula. O seguinte, eu preciso dizer isso aqui. Quando nós falamos em contribuições para o sindicato, existem algumas contribuições reconhecidas pelo direito. Então, hoje em dia está sendo reconhecida a contribuição negocial, que no começo a gente não via muito isso, contribuição assistencial, contribuição confederativa. E por que disso? Essas contribuições, que é o que o trabalhador paga para alimentar a estrutura sindical, a estrutura da organização do sindicato. Essas contribuições, elas sempre existiram. Elas sempre existiram, essas contribuições. E essa contribuição, propriamente dita, ela ganhou força depois da reforma trabalhista, porque acabou o imposto sindical. Acabou o imposto sindical. Então, isso ganhou força lá. Acabou o imposto sindical, começaram a negociar mais contribuições. É óbvio que essas contribuições assistenciais, negociais, quando trazem a convenção coletiva, traz uma cláusula dizendo assim, a cláusula diz assim, o empregado poderá se opor ao pagamento da contribuição assistencial. O empregado poderá se opor ao pagamento da contribuição assistencial. A gente diz exercer o direito de oposição. Então, isso é regulamentado pelas convenções e acordos coletivos. Olha, beleza. Quanto é que instituiu para a categoria pagar de contribuição assistencial? Eu não sou nem sindicalizado, eu não sou nem mensalista. Instituiu 2%. E aquele que vira ainda mensalista, que tem a carteirinha do sindicato, mais 2%. Tá ok, então. Mas é o seguinte, a convenção coletiva disse o seguinte, olha, é o seguinte, a convenção coletiva está clara aqui nesse sentido. A convenção coletiva está clara nesse sentido, dizendo assim, se o empregado não quiser exercer ou não quiser contribuir para o sindicato, ele deverá exercer o direito de oposição. Ele deverá exercer o direito de oposição. Certo? Então, ele tem que exercer o direito de oposição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Vou pegar uma convenção coletiva aqui dos vigilantes, por exemplo. Né? Então, tem lá existindo o direito de oposição. Vou compartilhar só com vocês, rapidinho. Ó, o que eu estou falando é isso. Ó. Isso é uma convenção coletiva. Isso é uma convenção coletiva sindicatos vigilantes. Cláusula 60ª. Contribuição assistencial. Aí vai regulamentar aqui, ó. 2%, 2%. Cada sindicato colocou aqui alguma... Aqui, ó, tá vendo? Campinas. Vamos ver aqui de São José qual é o valor que cobra. Limeira, de contribuição assistencial. Osasco, Piracicaba, vai lá, 2%, 2%, Santo André, Santos, São José dos Campos, 1%. Contribuição assistencial. Quem recolhe isso? Todos os trabalhadores que são vigilantes. É compulsório. Está na negociação coletiva, a empresa, no momento do pagamento do salário, tira 1% do salário do trabalhador e repassa para os sindicatos vigilantes de Taubaté. E aqui, olha que interessante. Aqui diz assim,
efetivamente. Aqui diz assim: as eventuais oposições são individuais do não associado filiado, das quais serão recebidas mediante protocolo pessoal e documento escrito de próprio punho em sua sede, a qualquer tempo, sendo que o ato de oposição os opositores deverão apontar documentos pessoais de RG e CTPS. Então, o cara pode chegar no sindicato e falar assim: olha, eu não quero contribuir, eu vou exercer o meu direito de oposição conforme está na convenção coletiva. Por conta disso, é óbvio que alguém poderia dizer: então, professor, então caiu por terra aquilo que se disse no começo. Se eu tenho o direito de me opor, significa que eu não quero alimentar essa estrutura organizacional que tem uma ideologia política ali, partidária, da CUT, por exemplo, do PT. Realmente você tem razão. Se tem o direito de oposição, não teria esse aspecto. A questão é a seguinte, que também tem que ser raciocinado a respeito disso e pensar. A questão é a seguinte: primeiro, será que todos os sindicatos divulgam amplamente o direito de oposição? Que é a grana que está entrando para o sindicato. E segundo, será que, ainda que se divulgue, será que essa divulgação ela é absorvida dependendo da categoria e dependendo do grau de ignorância ou de conhecimento desses trabalhadores, de lá e exercer? Será que eles têm consciência de qual a importância do papel do sindicato? Sem falar em CUT, agora sem falar em ideologia, sem falar em político partidária, será que eles têm a consciência do que eles estão recolhendo é para ajudar a organização sindical, no sentido da melhoria da condição social que está no artigo 7º, da busca de melhores direitos e deveres para o trabalhador? Ou será que eles recolhem isso e, ainda que recolham, reclamam que o sindicato não faz absolutamente nada? Então, o que eu digo com isso tudo? Infelizmente, a gente tem no Brasil quase 16 mil sindicatos. A última notícia que eu peguei eram 16 mil sindicatos. Todo mundo negocia contribuição assistencial, negocial e etc. e tal, porque senão não tem como sobreviver o sindicato. Ainda mais após a reforma trabalhista, em que acabou o imposto sindical, que equivalia a um dia de trabalho descontado do salário do trabalhador, no mês de abril. E por que acabou o imposto sindical? Alguém sabe dizer? Acabou o imposto sindical, pessoal, por conta do princípio da liberdade sindical, que a gente vai falar bastante dele aqui, que está no artigo 8º. Porque o que se entende e o que se discutia até a reforma trabalhista, como é que se tem um princípio de liberdade sindical se eu tenho uma obrigação de pagar um imposto sindical? Porque a liberdade é na perspectiva também do trabalhador querer ou não filiar-se ao sindicato. Isso acontece ainda hoje. Quando eu coloquei a contribuição assistencial, aquele que contribui não é sócio e não exerce o direito de oposição. Mas se eu quisesse ser sócio, eu contribuiria assistencialmente e mais como sócio, aí eu pagaria outra, que é mensalidade sindical, pagaria mais um valorzinho. Mas aí eu quero ser sócio, eu quero ter a minha carteirinha, recolher para o sindicato e etc. e tal. Alguma dúvida, pessoal? Denis? Não, professor. Tranquilo, obrigado. Não. Não? Professor, tranquilo, Não. obrigado. Tá bom. Pessoal, então vamos ficar por aqui hoje, e aí a Fernanda vai deliberar com vocês aí o que vocês querem. Só peço que ela me comunique aí. E veja se os vídeos estão no EVA, tudo direitinho e tal. Certo? Fechou. Valeu. Bom fim de semana. Obrigado, professor. Obrigado a vocês aí. Professor, obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.